minha linda! Ainda bem que eu não chorei quase nada nessa série. Oh, Jesus. É tanta coisa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Até o morcego foi embora. Olha só. É a última mensagem da série Impossíveis. E eu tenho certeza que agora já tem uma série nascendo e o Senhor ainda tem muito mais para falar com você. Eu quero te fazer um convite sempre, todas as segundas-feiras, sem faltar. Tem uma palavra de Deus para você aqui no nosso canal. Então, eu vou te pedir um favor. Se inscreve, ativa o sininho. Vou levar esse sininho tudo para casa, hein? Vou fazer uma coleção de sininho. Se inscreve, ativa o sininho, curte o vídeo, comenta e compartilha. Fez? Manda no grupo da família. E quando bater 10 milhões, nós vamos para Israel. Vou levar alguém. Isso aí. Só que vai ter que estar inscrito no canal. Vamos pro vídeo. Aleluia. O tema dessa mensagem é uma esperança. É uma esperança que talvez atraiu você por conta do título, ou talvez pela condição que você está. O tema é Há uma luz no fim do túnel. O texto da nossa caminhada é até interessante, paradoxal, porque luz só vê quem enxerga. E o texto bíblico que vamos ler é de 2 cegos. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 20, versículo de número 29. Diz o seguinte: E partindo eles de Jericó, uma grande multidão o seguia. E eis que 2 homens cegos, assentados no caminho juntos, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Tem misericórdia de nós, ó Senhor, filho de Davi. E a multidão os repreendia para que se calassem, mas eles gritavam ainda mais alto, dizendo: Tem misericórdia de nós, ó filho de Davi. E Jesus, parando, chamou eles e disse: O que vocês querem que eu vos faça? Disseram eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, com compaixão deles, tocou nos seus olhos. E imediatamente seus olhos receberam visão e eles o seguiram. A gente teve lá agora, sabe? Acabamos de gravar uma série em Israel. E tô vendo até uns irmãos de Israel aqui que foram. E a gente fez o caminho, fomos em Jericó. Não é um lugar bonito. É um lugar que é o oposto de Tel Aviv. É um lugar mais abandonado, mais castigado talvez pelo tempo. O deserto onde Jesus foi tentado é muito próximo. Está tudo naquela região, Jericó. E a Bíblia conta uma história que nós acabamos de ler, que lemos o início
o meio e o fim dela. Ou seja, não existe a possibilidade de eu criar em vocês um suspense, de como se tentasse tentar arrancar de você expectativa, porque você já sabe como a história termina. Você já sabe que no final os cegos enxergam. Então, me parece que não resta muita coisa, a não ser que você veja detalhes. E é por isso que eu amo o Evangelho, porque tudo que está nele tem história por trás da história. Em cada palavra carrega alguma coisa que, se a gente não para olhar, a gente não vê a riqueza. A história começa com Jesus vindo com uma grande multidão. É lógico, Jesus está extremamente famoso. Aonde ele passa, os enfermos são curados. Ou seja, ele era o hype daquela hora. Ninguém falava em outra coisa, só se falava no nome dele. Aliás, nada mudou. 2023, depois dele, nós só falamos dele. Ele ainda é o homem mais importante que o mundo conheceu. Ninguém veio depois que se tornou maior, nem perto chegou, porque ele é o início, o meio e o fim. Aquele que era, aquele que é, para sempre será. O caminho, a verdade e a vida. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Alfa, o Ômega. O que você quer mais, meu lindo, para ficar feliz comigo? Ele é o centro de tudo. Aleluia! Irmão, ele é o amor da minha vida. Ele é o dono desse coraçãozinho. Ele manda e desmanda. É o meu chefe e é o meu amado. Mas aqui ele estava começando. Era o hype. Se tivesse no Instagram, só tinha a publicação dele. YouTube já tinha batido 50 milhões facinho. Eu não sei nem se tinha tanta gente naquele lugar, mas o povo queria. Todo mundo estava perto dele. Para alguns é mais fácil quem consegue caminhar até ele, quem consegue vê-lo para poder caminhar até ele, é mais fácil. Mas sempre na Bíblia tinham aqueles que não podiam chegar até ele. Bom, a história continua. Esses dois cegos, a Bíblia apresenta a condição que eles estão quando Jesus está chegando. Eles estão assentados juntos à beira do caminho. Isso tem um significado. São homens que desistiram da vida. Eles não estão mais vivendo, eles estão sobrevivendo. Eles estão sentados à beira do caminho, como o homem de Atos 3 que estava sentado à porta pedindo esmolas, como o paralítico do tanque de Betesda há 38 anos que estava deitado numa cama, como o paralítico dos 4 amigos que deitado numa cama estava. Lembra? Eles não poderiam ir até Jesus, a não ser que tivesse amigos, ou que o milagre acontecesse de maneira diferente, que Jesus fosse até eles. Então, aqui temos uma coisa, uma realidade. Eles desistiram já. E aqui eu consigo entrar em uma realidade que muitos de nós vivemos, quando chegamos a um ponto que nós já desistimos e não acreditamos mais que Deus pode mudar a realidade. Caraca, o Batman veio, irmão. Deve estar aí. Que legal. Dá pra cortar os morcegos do vídeo, Nick? É a hora que eles começam. Vamos embora, vamos terminar. Daqui a pouco eles pedem com licença, a gente quer dormir. Então, aqui é uma realidade comum. Quer ver uma coisa? Quando nós não acreditamos mais no milagre, nós começamos a nos conformar com a circunstância. Só que na verdade a gente nunca se conforma. A gente começa a mentir sobre o que a gente deseja acreditar. Quer ver um exemplo muito simples?
Mães que não podem gerar filhos. Mães que não podem gerar filhos, muitas das vezes, porque obviamente todos querem um milagre, obviamente Jesus nem sempre vai fazer, porque sabe de tudo e a gente não tem como questionar. Mas desistir do milagre é mudar o texto. Vou te explicar. Tem gente que você diz, por que você não tem filho? Eu não faço mais essa pergunta porque é extremamente deselegante. Mas você pergunta, por que você não tem filhos? E a pessoa diz, porque eu não quero. Mas na verdade, dentro dela, ela quer muito. Mas ela começou a contar para ela uma história. Não é bom ter filho nesse tempo. A geração está muito difícil. É complicado, não é uma boa hora. Não, é porque a gente está em outro tempo da nossa vida. Mas não é o que ela sente. O que ela sente é, meu Deus, eu queria tanto um filho. Mas ela começou a contar uma história para que ela se conforme. Ela começa a dizer, não, eu não quero. É que eu não quero. É a gente que decidiu que não é a hora. Quer ver? A pessoa que tem muita vontade de casar e não encontra alguém, ela começa a dizer que na verdade ela não quer isso. Ela começa a dizer, não, esse negócio de relacionamento dá tudo errado, isso aí, poxa vida. Então, o que acontece quando a gente não entende a distância do milagre, ou paramos de crer que o milagre vai acontecer, a gente começa a contar uma história pra gente, para que o milagre realmente cada vez fique mais longe, ou para que a gente não se iluda. Só que eu vou te dizer, lindo, a fé, ela não é uma ilusão. A fé é uma convicção daquilo que os meus olhos não enxergam, mas com todo o meu espírito, minha alma, meu ser, eu creio. Ou seja, se você esperar a visão confirmar a tua fé, você nunca vai viver o milagre. Agora, por isso a importância de às vezes passar de louco na frente dos outros, mas não desistir do teu milagre. Deus, eu quero. Deus, eu quero. Deus, eu estou aqui. Eu estou no mesmo lugar. Eu não desisto. Eu continuo crendo. Não importa que talvez pareça difícil, pareça distante, eu quero o meu milagre. Porque a gente encontra muita gente que desistiu já. Desistiu dos filhos, desistiu do casamento, desistiu de gerar, desistiu de prosperar. E eu não estou falando de riqueza, estou falando de completude. Sabe, desistiu. Por quê? Porque ele não acredita mais, ou como o milagre não chegou, ele escolheu parar de crer. E é isso. Então alguém pergunta, ele diz, não, eu não quero, não, eu não posso. E eu e minha esposa, durante muito tempo, líder de jovens, a gente conversava muito nós dois quando víamos essas circunstâncias. A gente dizia, não foi Deus que desistiu, foi Ele que não acredita mais. Não é Deus que não quer fazer, é Ele que acredita que Deus não pode. O milagre é, primeiro, confiança. Creio que Deus tudo pode. É isso, eu preciso ter fé, eu preciso acreditar, sabe? Só que agora, entenda, os dois cegos, eles estão na beira do caminho, aparentemente não há mais esperança, eles já se conformaram, o papo dos dois devia ser muito depressivo, eles não estão numa vibe boa. Só que aí de repente, e eu quero que você fique feliz comigo, de repente Jesus está chegando perto. Não, eu vou melhorar. De repente, há uma luz no fim do túnel. Os olhos não enxergam, mas os ouvidos estão abertos para ouvir. Há um murmúrio de gente dizendo, Ele está chegando, está vindo, tem muita gente junto. Só que aí, os cegos revelam algo na fala deles. Eles dizem, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus não é uma novidade para eles. Eles sabem a raiz de Jesus. Jesus é da raiz de Jessé, pai de Davi. Ou seja, eles conhecem a história dele. Eles sabem quem Jesus é. Jesus não é uma novidade, não é algo novo, não, eles já sabiam. Agora só faltava uma coisa: o encontro. Lindo. O que muda a vida do ser humano é o encontro com Jesus.
O que muda a vida do homem de verdade é quando nós nos chocamos com o Criador. E eu vou te dizer, é impossível o homem se encontrar com o Criador e permanecer da mesma forma. Ele nos transforma, Ele nos liberta, Ele muda todas as coisas, Ele muda de dentro para fora. Você pode ser uma pessoa, mas quando Jesus chegar, se prepare, haverá uma nova versão de você que vai surgir, porque é impossível se chocar com o Criador no meio da história e continuar vivendo o mesmo capítulo da história. Muda tudo. O que faltava para os cegos não era a notícia, era um encontro. Sabe o que falta às vezes para nós? Não é a notícia, a gente já sabe, já nos disseram, a gente já viu o milagre na vida dos outros. Às vezes o que falta é o nosso encontro. Sabe de uma coisa? Quando eu tive meu encontro com Jesus, eu desejei que todos os meus primos tivessem um encontro com Jesus. Eu orei por isso. O Marco, que trabalha comigo, ele é meu primo. Ele trabalha há 4 anos e meio comigo já. Mas ele foi uma das pessoas que eu orei, dizendo: Jesus, encontra o meu primo. Porque eu entendi que o que me mudou não foi a notícia dele, foi o encontro com ele. Minha oração pela minha geração é que vocês saibam dele, que o evangelho percorra o mundo inteiro, mas que vocês tenham uma esperança e um encontro real e genuíno com o Senhor Jesus. Quando o encontro acontece, a substância da fé é alimentada de maneira sobrenatural. Ninguém mais consegue te paralisar. A fé muda, o semblante transforma. A Bíblia diz que a presença do Senhor aformoseia o rosto do homem. Ou seja, não é plástico, irmão, é a presença dele. Muda a gente, o semblante muda. Porque se é bonito, irmão, aceita Jesus, vai melhorar. 3 irmãos glorificaram. Eu vou dizer de novo, quer ser mais bonito? Aceite a Jesus, deixa Ele entrar na tua história, deixa Ele mudar a sua vida, o semblante muda. Hashtag. Não é bom falar, Jesus, deixa quieto. Chupa a harmonização. Aqui. Perdão, Jesus. Vou continuar. Tem gente fofoqueira igual eu aí, curioso. Irmão, resumindo, eles têm a notícia, falta o encontro. Aí Jesus está chegando. E quando Jesus está chegando, eles começam a gritar. Eles não caminham até ele porque não vêm, e porque tem uma grande multidão. Então eles começam a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles não estão pedindo milagres, estão pedindo que Jesus tenha pena deles. Tem pena da gente. Ei, tenha pena de nós, a gente está aqui, ó. Ei. Só que aí, irmão, a multidão começa a mandar eles calar a boca. Porque não foi só eles que desistiram, a multidão também já havia desistido deles. Eu vou ser bem claro com você. Às vezes não é só você que desistiu do seu milagre. Quem está perto de você também não acredita mais na possibilidade do teu milagre. E é triste isso, porque às vezes quem deveria abraçar a gente, orar por nós, levantar a nossa fé, sacudir a gente, dizer levanta, acorda, é a pessoa que diz: deixa quieto, não vai acontecer, é difícil demais, fica quietinho, chega, tá bom. Só que a Bíblia diz que os cegos, irmão, são vida louca demais. Eles mandam eles calar a boca, eles gritam mais alto. Eles gritam mais alto. Eles gritam mais alto. Deixa eu dar um conselho para você, príncipe, princesa linda. Quando a sua fé estiver esmurecendo, mas por um lapso de coragem, você começar a clamar por Ele, pelo milagre dEle, e alguém perto de você falar que não vai acontecer, que é para você parar, que é você desistir desse negócio, que é melhor se conformar, grita mais alto. Grita mais alto: Deus, eu estou aqui, Jesus, tem misericórdia de mim, eu ainda acredito no teu milagre, olha para mim, Jesus. Ei, que o que a multidão não enxerga, Ele sabe. E se o cego não vai até Jesus,
Jesus vai até o cego. Eu vou dizer de novo: se o cego não vai até Jesus, Jesus vai até o cego. Aí é maravilhoso. A multidão diz: cala a boca, cego. O cego, ei! Grita mais alto, grita mais alto, mais alto: Jesus, filho de Davi, ei! E a multidão: cala a boca, cego. E a Bíblia diz que Jesus parou. E Jesus parou, chamou eles. Para mim, não está no texto, está só na minha. Acrescentares, capítulo 17. Quem mandou os cegos calar, tiveram que levar o cego até Jesus. Só estou imaginando aqui comigo. Pode ficar feliz, pode ficar feliz. Eu vou melhorar. Quem não acredita no teu milagre vai ser obrigado a conduzir você até o teu milagre. Calma. Quem mandou você calar, quem mandou você parar, quem pediu para você desistir, vai ter que testemunhar que não desistir vale a pena, que gritar mais alto vale a pena, que clamar vale a pena. Quem desacreditou, quem não ajudou, agora vai ter que ver. Eu não estou falando de vingança, estou falando de testemunho. Não creu? Pois está aqui. Toma. Aí, Jesus é top. Jesus olha para os cegos não estão vendo nada. Jesus está na frente deles e eles não estão vendo nada. E aí Jesus diz: o que vocês querem que eu faça? Uma casa nova, uma telecena premiada. O que os cegos querem, irmão? Não, é porque eles estavam pedindo pena, não estavam pedindo milagre. Eles estavam dizendo: tem misericórdia de nós. Eles queriam pena, mas Jesus tinha para eles um milagre. O que vocês querem? Vocês querem que eu tenha pena de vocês ou que eu cure vocês? Aí os cegos: nós queremos ver Jesus. Aí Jesus fez com a mãozinha dele. Irmão, não vai ser fácil encontrar com Jesus no céu. Não vai ser fácil. Não vou aguentar não, irmão. Eu nem sou chorão. Mas nesse dia, com certeza, eu devo chorar bastante. Pegar a mãozinha dele, dar um beijinho na mãozinha dele, assim. Mãozinha linda. Com buraquinho. Foi por mim. Foi pelos meus pecados. Foi por me amar. Yes. Não vai ser fácil. Tem uma música que diz: I can only imagine. Eu só posso imaginar. Mas um dia vai ser de verdade. Jesus pegou as mãos dele, tocou nos dois cegos. E a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. E agora o milagre deles estava na frente deles. Era só uma luz no fim do túnel que caminhou até eles e transformou a vida deles. Deixa eu falar algo para você, príncipe, princesa. Meu lindo, minha linda. Existe uma luz no fim do túnel para você. Eu sei que talvez você já parou de crer, está difícil demais de acreditar que o seu milagre pode chegar e que ainda existe uma esperança para você.
Mas eu repito, existe uma luz no fim do túnel. E a luz no fim do túnel tem um nome. E ele não é só a luz no fim do túnel. Ele é a luz do mundo. E o nome dele é... E o nome dele é... E o nome dele é... Clame o mais alto que você puder. Não deixe ninguém te fazer parar de acreditar. Grite mais alto. O nome dele é... Ele não muda. Ele é o mesmo. Ele não mente. Ele não erra. Ele é poderoso para fazer muito mais além do que você pode pensar ou imaginar. Ele é a luz que você precisa para que aquilo que você acredita se torne o teu testemunho. Amém. Lindo! Aleluia! Jesus, muito obrigado, Senhor. Tu é lindo. Tu é lindo, Jesus. Eu quero que você entenda que essa mensagem não é para você que crê, é para você que parou de crer. Volte a acreditar nele. Volte a crer, lindo. Não comece a contar histórias que você deseja acreditar. Comece a contar histórias que você deseja ver. Sim, Deus vai fazer um milagre. Creia, diga isso. Sim, Jesus, eu vou viver o meu milagre. Eu vou viver o meu milagre. Eu creio. Eu não vou parar de crer. O Senhor vai fazer. Ele faz. Eu quero terminar essa série fazendo duas perguntas. Uma para você que nunca tomou a decisão de crer em Jesus e que deseja esse encontro de maneira urgente na sua vida. Você acredita até, mas acredita em tantas coisas mais. Está na hora de você definir a tua fé. Até porque Jesus é suficiente. A segunda pergunta é para você que nunca, melhor, para você que já creu, já viveu coisas incríveis com Jesus, mas foi embora, desistiu e está à beira do caminho. Está na hora de você voltar para casa. Está na hora de você voltar para Ele. Ponto. Não precisa de ameaça, não precisa de promessa. A decisão é sua, mas essa decisão muda a sua vida para sempre. Amém? E agora? Decida. É você que decide. É você que decide, não sou eu. Minha função é perguntar, do Espírito Santo convencer e você decidir. Dave, preciso mudar muito para uma decisão como essa? Não, precisa mudar nada. O Evangelho vem do jeitinho que você está. Cansado, oprimido, sobrecarregado, que Ele vai aliviar você. Mas a continuação mas para Ele morar dentro de você, você vai mudar tudo que você é. E não porque você quer, mas porque o Espírito que habitará em você vai começar uma limpeza de dentro para fora. É uma nova estação. Lembre, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se faz novo. Não é só você que muda, os teus filhos irão mudar. A geração que vem depois de você vai ser diferente. Mas a decisão é sua.
Se você quer tomar essa decisão, eu vou contar até 3. Você levanta as suas mãos e a gente ora. E no final faz a maior festa que esse lugar já viu. 1, 2, 3. Muita gente. Alguém entendeu errado. Alguém entendeu promoção. Quero. Não, o convite do Evangelho é um convite para a morte. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É um convite de renúncia, porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Me permita fazer a prova real. Se você deseja isso mesmo, aonde você estiver, levante a mão. Príncipe. Você que está tomando essa decisão, feche os teus olhinhos e você vai orar comigo palavra após palavra. E no amém eu quero pedir a vocês para a gente fazer a festa mais linda que esse lugar já viu. Porque a Bíblia que eu creio diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. E que bom que hoje vai ter muita festa. Feche os teus olhos, diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és meu único, legítimo e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve uma nova história. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva Tua. Em nome de Jesus. Amém. A morte não venceu, a morte não